Veneziano, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Correio Debate. Boa tarde. Boa tarde, alegria minha. Fabiana, a você, a todos os companheiros, a citá-los, nosso querido Wellington, Vitor, Érica, Erivaldo, Aninha, os ouvintes de João Pessoa, partindo até todos os quadrantes do estado, recebem a transmissão do Sistema Correio, me sentindo na obrigação de fazer algumas correções em relação, claro, fico à disposição para se desejares, tanto você como qualquer um outro companheiro na bancada, Vitor, sobre quaisquer outros assuntos. Mas especificamente, na sexta-feira eu fui pego de surpresa e estranhamente, até porque é um assunto que não se permitiria quaisquer mínimas dúvidas, se tivesse havido por parte da senhora jornalista, não sei de quem se trata, o cuidado e mais do que isso o respeito com o seu leitor, o público, o leitor da Folha de São Paulo. E aí isso se reverberou à Paraíba, tendo a acolhida de alguns companheiros jornalistas, alguns fazendo uma má interpretação e outros se permitindo deliberadamente com o intuito de fazer ranhuras ou tentar fazer ranhuras sobre a minha imagem. Esse projeto é um projeto simples, importante, porém simples, de não muitos artigos. Projeto que foi apresentado, Wellington Farias, no início de maio de 2015. Se a jornalista tivesse o mínimo respeito, como todo e qualquer profissional da imprensa deve ter... Então deixa eu entender. Aí já muda muita coisa de figura. Até porque esses escândalos com gravações ilegais se deram agora do final do mês de maio para o início de junho. Eu só quero entender o seguinte: então esse projeto não foi apresentado agora pelo senhor? Tem um ano e um mês. Foi início de maio de 2015. Porque qual foi a ligação que eu fiz exatamente, e eu acho que qualquer outro ouvinte poderia fazer? É de que depois que, inclusive, Sérgio Machado, ficou transparecendo isso. Depois que Sérgio Machado gravou ilegalmente Sarney, Jucá, Renan, que foi agora na primeira quinzena de maio até agora, Veneziano vai em cima da bucha. Depois disso, apresenta um projeto que torna crime o ato de fotografar, filmar ou captar voz. Então, faz 1 ano e 1 mês que o senhor apresentou esse projeto. Seria de uma ininteligência, de uma, desculpe, burrice tamanha se eu assim me dispusesse. Primeiro porque eu jamais faria. Depois porque ficaria mais do que evidenciado, na cueca, né? Evidenciado esse interesse. E não quero duvidar, lhe digo muito francamente, quando soube que você fez menções, como outros, hoje pela manhã, mais uma vez, jornalistas fizeram, eu sei distinguir, Fabiano, muito bem, àqueles que fazem deliberadamente, ou seja, voluntariamente, com um propósito, tendo em vista a realidade de quem está numa pré-campanha e de quem irá enfrentar mais um desafio em Campina Grande. A gente sabe muito bem, já estamos com um razoável tempo nesta vida a identificar cada uma das figuras. Quando mencionaram-me o comentário seu, eu disse: aposto todas as fichas que Fabiano não leu o projeto. Não li mesmo, li só a notinha qualquer da folha. Por mais que tivesse indisposição comigo, Fabiano, em nome dos compromissos profissionais jornalísticos, não se permitiria fazer comentários, senão os comentários que a própria justificativa do projeto, nas emendas que já foram apresentadas às mesmas, o próprio posicionamento do relator diz. Ou seja, o artigo 3º, Fabiano, desse projeto, ele é taxativo. Ele diz que qualquer assunto, qualquer matéria de interesse público está preservado. Ou seja, se há identificação de que aquela matéria, de que aquela foto... Está no artigo 3º do projeto de lei cuja origem tem como autor. Ou seja, então, se qualquer coisa ligar interesse público, governo federal, municipal, corrupção, completo, cai toda a proibição. Claro, a proibição... Só para o ouvinte se situar. Pois não. Qual é a sua proposta nesse projeto? De preservar a incolumidade da imagem. Ele prevê exatamente o que... Isso, preservar a incolumidade da dignidade humana.
Ou seja, aquilo que diz respeito tão somente a você, Wellington Farias, e a não mais ninguém. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui que chocou o país todinho. E eu, pelo menos, quando vi as imagens, se eu fosse parente, eu jamais conseguiria conviver com aquilo. O IML tratando o corpo do cantor sertanejo, aquele que morreu e... Cristiano Araújo. Quem não lembra? Aquilo ali foi uma imagem chocante. Aterrador, dantescas as imagens. Exatamente, foi um negócio ali louco. Como aquele, outros, eu não sei se com tanta crueldade, ou seja, um dia depois, imagine você pai, imagine você mãe, imagine familiares outros, imagine fãs, ou mesmo sem quaisquer ligações com aquele jovem artista que, perdendo a vida, tinha as suas vísceras à mostras. E aí uma pessoa, não sei se da casa funerária ou se do IML, fazendo uma gravação, expondo-as logo em seguida às redes sociais. Isso é de um absurdo, isso é de uma gravidade sem precedentes. Então a nossa preocupação foi tão somente regulamentar aquilo que o Supremo Tribunal Federal já acolheu, que é o direito ao esquecimento. Aquilo que diz respeito à individualidade humana, à individualidade de cada cidadão, só a ele, tão somente a ele, deve ser restrito. Hoje, você citou... Só fazer uma pergunta a você, Veneziano, para o ouvinte compreender. Por exemplo, a gente vê muito na política e vez por outra aparece um vídeo de um político embriagado, bêbado, caindo, enfim, ou então o camarada namorando, isso, aquilo, outro. Pelo projeto, a divulgação desse tipo de conteúdo é vedado. Sim, porque aquilo que é nosso, pessoal, só a nós o interesse de ter, de reservar-se. Hoje é muito comum, vou citar outro caso, se não no patamar deste que Fabiano trouxe, no patamar que eu digo que chocou-nos a todos, a curiosidade humana é algo impressionante. Quaisquer fatos, acidentes, você já observa pessoas fazendo filmagem, já lançando-as de maneira a não importar-se, de maneira não, a não... Eu estou extremamente constrangido com a data que você apresentou o projeto, aí já cai por terra, aí a Paraíba toda conhece os nossos... Claro. Atreveiros, enfim, discussões. Os entreveiros, perdão. Claro. Mas aí, amigo, só na data, porque a ligação que todo mundo estava fazendo era exatamente essa dos escândalos. Mas aí foi há 1 ano e 1 mês. E esse artigo 3 aí? Artigo 3º. Artigo 3º, que é muito claro, diz que se for de envolvimento interesse público, acabou essa proibição. Claro, não haveria razões. Então, tanto sabia na sexta-feira, quando fui procurado por alguns veículos para falar, eu me surpreendi e pedi, porque graças a Deus, Fabiano, nós temos tido nesses 18 meses de experiência legislativa a oportunidade de apresentar um considerável número de iniciativas. Foram mais de 140 propostas de lei, entre estas emendas à Constituição, e eu não tenho todas detalhadamente em mente. E aí, um companheiro assessor, Daniel Chianca, disse: Veneziano, eu tomei até a liberdade de entrar no ar ao vivo para fazer retificações em uma das emissoras aqui da capital. Eu digo, fez muito bem, porque eu estava inacessível. O telefone onde eu me localizava era sombreado e não pegava, não tinha sinal. Eu disse, mas do que se trata, Daniel? E liguei para Brasília, para a nossa assessoria, pedindo a cópia do projeto. E eu disse, eu desacredito nisso. Desacredito porque é tão claro, tão visível, tão constatável, tão irrefutável, tão induvidoso, porque está lá escrito, e aí a Folha de São Paulo, tenhamos nós pelos fazer momentos... uma meia-culpa, tá? Pra você ver como é a coisa, quando nós temos uma veneração pelos veículos nacionais, que tudo é verdade. Que quando são a notinha, eu tô falando aí meia-culpa, você vê, Vitor nesse instante tava dando referência o quê? Não, é porque a Folha de São Paulo tá dizendo, eu aqui, sexta, não, porque a coluna mais importante da Folha de São Paulo tá dizendo, ou seja, e aí é uma meia-culpa para nós jornalistas paraibanos, que aí às vezes nos apequinamos por conta do nosso estado e compramos como verdade tudo que está escrito na mídia nacional. Mas aí é a credibilidade do veículo. Mas nós estamos errados. Nós estamos errados. Eu estava errado sexta, o meu blog errou sexta, porque o certo era ir atrás do projeto de lei. Deixa eu ver o projeto de lei, deixa eu ler. Mas aí a nossa, eu mesmo quando eu vejo aqui uma notinha lá do Jardim, quando eu vejo uma notinha em Mônica, enfim, na Radar, a gente vai na hora e buf, como se eles fossem robôs e não seres humanos que também errassem
como nós erramos. E a nota é venenosa, né? Como a Venenosa. gente costuma dizer. O erro aí é o não veneno está da em quem nota. não quis ler. O erro está porque havia deliberadamente o propósito de gerar. Esses episódios recentes que nós estamos assistindo, ou seja, o episódio de Delcídio no dezembro de 2015, também fazendo essas menções. Depois vem o ex-senador Sérgio Machado. E aí vem o pedido da Procuradoria-Geral da República há 9 dias, fazendo menções a 4 agentes políticos, a conhecê-los o presidente do Congresso, o ex-presidente da República, o presidente afastado da Câmara Federal, o senador Romero Jucá. Tudo isso no cenário, e aí diz, olha, vamos ver o que é que a bancada do Temer, coloca logo assim, o que é que a bancada do PMDB está fazendo para tentar evitar e limitar esses acessos. É de uma maldade, ou seja, é de uma deliberada vontade de atingir, que isso é inaceitável. E nenhum jornalista, repito, e não seria eu a vir a público aqui se não tivesse a plena consciência que vocês foram levados ao engodo. Ou seja, vocês pegaram uma matéria, fizeram comentários como se aquela matéria trazida pela Folha de São Paulo fosse plenamente fidedigna e com os propósitos outros que não os propósitos, o escopo do projeto. Enfim, são essas as menções que eu gostaria de fazer. Só agir com justiça, eu preciso liberar veneziano, porque assim como nós noticiamos, vários outros veículos também noticiaram da mesma forma, e Vené precisa fazer um passeio por todos esses veículos. Então, atender a compreensão dos nossos ouvintes, está feito aí o registro, na minha opinião, está muito claro, está esclarecido, na minha opinião está esclarecido, não passou de maldade ou desinformação da jornalista da Folha de São Paulo. Eu quero acreditar que seja desinformação, até porque ela é muito competente. E vou repetir para quem está ouvindo, o projeto é de 1 ano e 1 mês, ponto. E se fosse de hoje, no parágrafo 3º diz que se for de interesse público, toda a proibição está liberada. Terceiro, para encerrar, o que mais deve se apegar a esse projeto? Naquelas imagens que são feitas, inclusive imagens sexuais. Sim, estava falando aqui, me desculpe. Isso, às vezes você pega aí, tem cabra safado que vai fazer amor com a namorada, vai e filma, depois vaza. Aí isso vai dar prisão. Isso vai dar prisão na relação amorosa. Muitas mulheres se suicidam. Esse episódio também não menos, muito grave, dantescas cenas da jovem lá do. Aí coletivo. Desculpa, não é da minha expressão, mas um bandido daquele nível vai, grava, solta as redes, expõe a ponto de ouvir nos comentários de algumas pessoas aqui e acolá dizendo algumas falas em defesa. Eu compreendi perfeitamente. Aí você já inibe o cara, porque tem muito cabra safado que vai fazer amor com a namorada, com a mulher, filma. Se vazar, amigo, cadeia. Em caso daquele do menino, do cantor, Absurdo. Enfim, tem gente que brinca com imagens de acidente. Enfim, vamos esclarecer as coisas. Vené, pois bem, um grande abraço aqui. Vai fazer nenhuma política, não? Não tem como, deixa eu liberar o homem pra... Vai lá com o Enivaldo e Daniela Ribeiro? Vamos só falar do encontro com o Daniela. Tem um encontro com o Enivaldo depois? Tive, na sexta-feira fui recebido na Aliança? Não falamos sobre política. Eu confesso a você, não haveria razões para esconder absolutamente nada. Se vier a avançar, seremos nós, tanto nós integrantes do PMDB, como a própria deputada, o ex-deputado, a falarmos. Tem espaço para essa aliança? Penso que sim. Agora, a mim me parece a pré-candidatura da deputada está posta, é mais do que legítima, até porque existe um espólio político eleitoral considerável do grupo do ex-deputado Enivaldo Ribeiro, hoje conduzido esse espólio nas figuras da deputada e do deputado líder do PP, ex-ministro Aguinaldo Ribeiro. Mas o mais importante, sou muito franco, tanto eu quanto Daniela temos expostos em palavras esse sentimento. Houve, durante esses últimos 12 anos, principalmente em 2004, quando a deputada foi candidata a vice na chapa do presidente Rômulo Gouveia, naquela, para mim, célebre campanha épica, memorável e não mais próxima de vermos reeditada. De lá para cá, houve estremecimentos. E eu dizia a Daniela, como Daniela dizia a mim, Veneziano, não vamos colocar em balança quem mais teve culpa, quem foi mais responsável ou menos responsável. Estabeleçamos de volta aquilo que foi nossa relação, não apenas política, relação de natureza também familiar. De natureza política, porque nós votamos, colaboramos humildemente com a eleição de Enivaldo em 76,
Enivaldo votou em meu pai em 1982. Em 88, votávamos em Enivaldo, numa chapa Enivaldo e Dalton Gadelha. Em 92, Enivaldo e o empresário Zé Lucas recebeu o nosso apoio. Em 96, Vitalzinho foi vice em 96. Em 2000, nós não tivemos como marchar juntos, porque havia a candidatura de Enivaldo e de Vitalzinho. E em 2004 foi quando esse estremecimento, esse fosso começou a se alargar mais. Penso que se nada acontecer politicamente, se composições não houver politicamente, Vitor, já foi um grande passo de relações muito antigas, de mais de 30, 40 anos, de uma convivência extremamente harmoniosa. Agora, se houver interesse de ambas as partes, como não deixa de existir esses interesses, evoluir seria muito bom. Obviamente, não desconheçamos a força político-eleitoral que dispõe a família Ribeiro em nossa cidade. Mas a mim me parece a candidatura da deputada, ela é possível, ela é pré-candidata, ela é apontada e pelas próprias aferições. Campina é eleição em qualquer cenário de 2 turnos, né, amigo? É muito possível, muito provável. Um abraço a todos vocês, sempre à disposição para fazer as edificações. A Vereidinha, você sempre se lembra, né? Grande abraço. Eu gosto muito dela, Obrigado. Ela é muito gentil, muito educada. Ela volta pra FUNASA? Não falamos a respeito. Tem que estar desincompatibilizada para poder amarrar chuteira a qualquer momento. Não é isso, absolutamente não. Não diga isso, não diga isso, porque você quer perder a aposta, né? Você já perdeu algumas comigo, se bem que nós não apostamos, né? Ana Cláudia, quando se desligou por uma obrigação de natureza ética. Isso. Na terça-feira, quando o PMDB tomou aquela decisão de desligar-se do governo, não poderia ser outro comportamento dela como o meu politicamente, senão o de orientá-la a agradecer pelos 3 anos e meio, período esse que ela se permitiu colaborar com a FUNASA na condição de superintendente, mas não caberia que nós continuássemos. Como não houve qualquer definição sobre as presenças de órgãos federais na Paraíba, eu não posso me antecipar. Um abraço, boa tarde.